Sim. Mais uma vez, boa tarde, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Gilberto, né? Casado com a Fabiana. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre família, mas eu queria falar um pouquinho sobre nós rapidinho com vocês. Nós temos 20 anos de casados. Desses 20 anos de casados, 18 nós investimos na nossa vida em ministrar para famílias, casais casados, casais de namorados, casais de noivos e pais, falando um pouco sobre criação de filhos. Então, o que nós vamos compartilhar com vocês, além de alguns estudos que nós fizemos, estamos fazendo, né? É algo que nós temos vivenciado, através de experiências com famílias, com jovens, e nós temos uma filha de 17 anos, né? A maioria conhece, e da experiência dela dentro da escola, dentro da nossa família, e aquilo que a gente tem aprendido do Senhor, da palavra dEle para nós, e o que Ele tem nos chamado para sermos, né? Então, antes de começar a palestra, eu queria deixar para vocês pensarem a respeito. A situação moral de uma nação está diretamente relacionada com o modo que as famílias criam seus filhos. Isso é uma verdade praticamente absoluta, porque nós sabemos que uma nação é formada por cidadãos que são formados por suas famílias. Então, o nível de depravação moral de uma nação tem a ver com o nível de omissão dos pais na criação desses filhos. E aí eu queria deixar essa reflexão com vocês. Pensem no nosso país, pensem na nossa nação. Que nível chegamos, o nível moral? Nós temos certa responsabilidade nisso. E o motivo de nós estarmos aqui nessa tarde é para falar sobre isso, né? Como nós temos criado nossos filhos. Então a família tem um papel primordial na formação do cidadão, na formação da criança. E aí tem Deuteronômio, Deus fala muito claro, né? 6:6-7 fala: guardem sempre no coração as leis que eu lhes tenho dado hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem. Este versículo ele é tremendo, porque ele fala da situação, do fato proposital de estar o tempo inteiro ministrando nossos filhos as leis e a palavra do Senhor. Quando eu estou dentro de casa, quando eu estou fora de casa, quando eu me deito, quando eu me levanto. Essas dicotomias é justamente para nos mostrar que é necessário o tempo inteiro. Não somente falado, mas também vivido, né? Então, nós enquanto família precisamos propositalmente pregar, falar, viver e dar exemplo aos nossos filhos. E aí eu venho com outro versículo em Provérbios 22:6 que fala: ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Quando a gente lê esse versículo, ele já se tornou até um pouco banal, né? Todo mundo, quando vai falar de criação de filho, fala sobre ele. Mas eu queria ressaltar o fato do escritor falar sobre criança. Em outras passagens de Provérbios, ele fala filho, o sábio ele sempre fala filhos, jovem. Nesse caso ele usou criança, porque tem algo específico sobre isso. A criança, desde sua tenridade, ela precisa ser ministrada pelos seus pais, porque é através, desde criança, que ela conhece ao Senhor. E aí eu quero apresentar para vocês essa janela 014, que é um gráfico que a APEC, Associação Pro Evangelização de Crianças, fez uma pesquisa. E nessa pesquisa, ela faz uma pergunta às pessoas: com qual idade você conheceu a Cristo como seu Salvador pessoal? Olha que interessante, 85% das pessoas, elas conheceram a Cristo entre 4 e 14 anos, 1% até 4 anos, 4%, 10% de 15 aos 30 anos, e após 30 anos, 4%. Olha que interessante, a importância de ensinar a criança dentro dessas faixas etárias, porque após 15 anos, somente 6% das pessoas reconhecem a Cristo como seu Salvador pessoal. Então nós, enquanto família, nós não podemos ser omissos aos nossos filhos. Ensinar a criança não é trazer a criança para a igreja. Isso é um complemento do ensino. Ensinar a criança é viver o Evangelho, é ensinar a ela o Evangelho, é viver dia a dia, em cada situação oportuna, ensinar o seu filho sobre como conhecer, quem é Cristo, né? Para quem teve filho pequeno aí, quem é Jesus? Jean Trono cantava demais, né? É realmente isso, responder a ele quem é Jesus. E aí agora eu quero tratar um pouco com você que é homem, né? O meu papel nessa palestra é falar para homens.
Por que os homens, né? Porque os homens são os principais responsáveis na criação de seus filhos. E a gente sempre deixa para as mães, né? Nós vamos trabalhar, assumir o papel de provedor e nós deixamos. Quando Paulo em Efésios fala, e vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. No grego, pais aí não está falando para pai e mãe, está falando para o pai, para o homem. O papel é do homem. Isso é muito importante a gente saber. Porque nós homens somos muito omissos quando nós saímos para os nossos trabalhos e nós delegamos o nosso papel para a esposa, para a avó, para o vô, para a escola, para a igreja. E tem um propósito nisso, tem um ensinamento nesse versículo. Quando fala não provoqueis a ira aos vossos filhos, não é irritar os filhos. A gente provoca ira nos filhos quando nós não damos a eles limites, quando nós não criamos nos caminhos do Senhor, quando nós não os ensinamos na disciplina, na admoestação, e é o que nós vamos falar um pouquinho agora, né? Quando Paulo fala na criação, lógico, todos nós já vimos falar sobre criação de gado. Como é que o gado é criado? O gado ele é criado dando alimento, nutrido, ele tem o lugar certo de se estar, o pasto, ele tem os limites, as cercas, e os filhos são do mesmo modo. E olha que os filhos são muito mais importantes do que uma criação de gado, né? Os filhos, eles precisam de segurança, ele precisa de limite, ele precisa de encorajamento, e é óbvio, ele precisa do amor. Tudo isso envolve a criação dos filhos. Quando nós não fazemos isso, nós estamos sendo omissos. E a gente precisa criá-los na disciplina do Senhor. Os filhos precisam ser treinados. Gente, criança, olha que não somente a palavra de Deus já fala sobre isso, mas outras ciências, psicologia, Freud falava muito sobre isso, sobre a imitação, que os filhos imitam os pais, ou quem ele tem como exemplo. Então, é importante falar sobre isso. Os filhos precisam ser treinados por meio da disciplina, regras, normas, recompensa, e se necessário, castigo. Me perdoe os psicólogos que abordam, principalmente a linha de abordagem positiva, que eles falam sobre a ausência de se corrigir os filhos com a vara. A Bíblia é clara. Na Bíblia, King James fala, não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão, para dizer a verdade poderão livrá-las da morte. Meus queridos, uma palmada dada no tempo certo, com amor, sem ira, sem espancamento, mas que o filho entende que ali tem uma disciplina, ela livra o seu filho da morte. A palavra ela é literal, a vara na Bíblia é literal. Ali não existe nenhuma figura de linguagem. Ela é necessária para os filhos, além de normas, recompensas, tudo isso faz parte da criação de filhos. A admoestação é quando Paulo fala também que é a verbalização da educação. Nós precisamos verbalizar a educação. Os filhos precisam entender exatamente as normas, as regras, né? E essa instrução, elas vêm por meio de advertências e estímulos. Porém, existe um equilíbrio. Somente advertências, nós criamos filhos desanimados. Se nós somente estimulá-los, nós criamos filhos mimados. E o mundo hoje, infelizmente, não tem esse equilíbrio. Nós, igreja, temos que sair na frente, fazer diferença. Os nossos filhos, eles merecem ser pessoas equilibradas. E por fim, no Senhor, que é o papel do pai, do homem, a criar e levar a sua família. Ele é o provedor não somente financeiro, mas ele é o provedor de tudo aquilo que envolve o reino de Deus para a sua família. E os seus filhos precisam conhecê-lo, não a igreja, não a escola, não o Estado e não terceiros. Você pai, você homem, você é chamado para ter uma responsabilidade. Quando a gente fala, deixa eu voltar aqui um pouquinho, isso. Quando a gente fala de pai, o pai ele precisa ser um exemplo para a família, para os filhos. E o primeiro exemplo que o pai dá para os seus filhos é o amor incondicional por sua esposa. Quando o filho enxerga que o pai ama sua esposa incondicionalmente, independente de quem seja a esposa, porque Cristo é o nosso padrão de esposo, e Cristo nos amou independente de quem eu seja, e Cristo se entregou por nós, e nós maridos, se possível, e se preciso, nos entregamos à morte em prol das nossas esposas. Quando o casal age em harmonia, e aí o mundo tem brigado muito com isso, Fabiano vai falar um pouco sobre isso, sobre submissão, responsabilidade, bate-se muito na tecla da submissão da mulher. Na verdade, o homem, ele ama a mulher acima da sua própria vida. E ao amá-la, a sua esposa se submete a ele em amor também.
Isso é muito importante porque quando os dois agem dessa forma, há uma estabilidade na família, há uma harmonia familiar. E essa harmonia é um ambiente perfeito na criação dos filhos. É um ambiente apropriado para filhos e cidadãos saudáveis. Hoje a depravação que nós temos na nossa nação é justamente pelo aumento exacerbado do divórcio. Famílias destruídas, pais e mães criando filhos independentes. É óbvio que há situações da vida que nos levarão a isso. Mas o divórcio não é uma opção para nós. O amor incondicional, sim. Independente de quem minha esposa é, independente do que ela for, eu a amo incondicionalmente. E aí, eu queria falar um pouco sobre isso, atitudes masculinas. Gente, o mundo hoje, ele se perde porque os homens, eles não são somente efeminados, eles são femininos. O que é um homem feminino? O homem feminino é aquele que tem atitude de mulher. A mulher é aquela que é sensível, frágil, é a parte mais frágil, né? É a parte que precisa de mais cuidado. Não, o homem quer ser cuidado, mas nós nascemos para cuidar. Nós nascemos, quando a gente fala de autoridade masculina, não tem nada a ver com direito, tem a ver com renúncia e assumir responsabilidade. Isso é muito importante, porque nós em casa nós queremos ser autoridade, aqui quem manda sou eu. Aqui a decisão é minha. Isso é autoritarismo, isso é autocracia, isso é quando eu determino as coisas. Não, eu faço as coisas em prol da minha família. Eu amo tanto a minha família, que eu abro mão dos meus desejos, eu abro mão das minhas aspirações, para fazer a felicidade da minha família. A minha esposa, a minha filha, elas são prioridades na minha vida, e por isso eu me entrego como homem, como responsável, eu me entrego às humilhações, no mercado de trabalho, eu sou humilhado, eu posso, gente, contar para vocês, eu já levei um tapa na cara num trabalho que eu exercia. Eu trabalhava numa grande empresa de eletrodoméstico, eu levei um tapa na cara. Para muitos homens isso é muito duro, mas eu realmente, num momento, fiquei muito triste. Porém, eu assumo que eu sou homem, eu nasci para isso. Eu nasci para apanhar, se necessário for, para levar o sustento para minha família, para que a minha família tenha tranquilidade de viver a vida no Senhor. Então o pai foi criado para isso, para suportar tensões, humilhações, reclamações, acusações, sem que isso ofenda. Nós nascemos para isso. Isso é ser homem. Homem não é somente aquele que carrega a genitália masculina. Homem é quem assume tudo isso. Muitas mulheres têm assumido atitudes masculinas. Esse é o grande problema. E elas têm invertido os papéis com os maridos. Os maridos são frágeis, meninos frágeis. Nós nascemos para formar outros homens. Homens formam homens. Isso é muito importante. Eu quero falar, eu não tenho menino. Eu gostaria muito de ter tido um menino também. Muito também. Quem sabe? Orem por mim. Amém? Eu creio no milagre. Estamos juntos? Amém, Dedé? Meu amor. Então, pais são os principais, se não os únicos influenciadores de seus filhos. Pessoal, não os youtubers, não os tiktokers, não os instagramers, não. Você é o principal influenciador do seu filho. Não permita que o seu filho gaste a vida diante dessas pessoas que primeiramente não servem a Cristo. E mesmo aqueles que dizem que servem, muitas vezes distorcem a palavra e levam seus filhos para longe do Senhor. Você é o principal influenciador. Os meninos precisam ser formados por seus pais. Meninos precisam ser forjados. Meninos nasceram para ser forjados. Quando existe um exemplo que eu estava lendo, num treinamento de futebol, o menino errou e a mãe correu para, ai meu filho, não, o pai não, deixa, vai que você vai conseguir. Você nasceu para vencer, meu filho. Você nasceu para você, vai conseguir, você vai conseguir. Isso forja no menino a masculinidade necessária para ele. Mãe, segurem as suas mãos, deixe os pais criarem os filhos também. Deixe os pais influenciarem. Eu vou trocar uma lâmpada, filho, vem cá, vamos trocar uma lâmpada junto com o papai, vem cá. Façam coisas masculinas com seus filhos. E aí nós teremos uma nova geração de homens realmente firmados na palavra, conhecedores do Senhor, e que farão mulheres felizes, filhos nos caminhos do Senhor. Amém? É um pouquinho rápido, mas a gente ainda vai ter outra oportunidade de falar um pouquinho mais. Queria chamar a Fabiana. Continue orando por nós, tá, gente? Quer ficar aqui, não? Tira a máscara, melhor. Boa tarde, gente. Então, vou falar um pouquinho sobre o papel fundamental da mulher, né? Vai passando para mim, por favor. Então, gente, a mulher, ela tem esse papel que é tão fundamental quanto o do homem nessa formação familiar.
Lá no Gênesis 2:18, o Senhor nos fala assim, que não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. A palavra idônea é o melhor sinônimo para ela, que é adequada. Já tem algumas traduções que adotaram a palavra adequada. Então, nós somos ajudadoras adequadas do homem, cooperadoras nessa função de estruturar essa família, né? Então, assim, olha, o que a gente tem que compreender é que depois do Gênesis 3, depois da queda, tudo aquilo que era harmônico e perfeito foi desestruturado, foi corrompido. E nesses últimos tempos, o que eu quero falar um pouquinho é sobre o ataque que nós temos vivido ao papel feminino, à essência do ser feminino, ao estilo de vida do ser feminino. E como é que tem acontecido essa subversão do papel feminino? Gente, nós vivemos hoje um verdadeiro bombardeio, sabe? Às vezes esse bombardeio é sutil, às vezes ele é muito escancarado. Esse ataque, às vezes, ele acontece por movimentos muito bem engajados. E hoje, para a tristeza de alguns, eu vou falar um pouquinho sobre o movimento feminista. Eu sei, gente, que às vezes entristece algumas pessoas, porque o discurso que é o carro-chefe do movimento feminista, ele aparentemente é sobre liberdade, direitos iguais, inclusão. E às vezes nos é indignante mesmo quando uma mulher que ocupa um cargo numa empresa e recebe um salário menor do que um homem que ocupa o mesmo cargo, exerce a mesma função e recebe um salário maior do que aquela mulher. E isso nos causa indignação. Acontece, gente, que quando a gente vai nas bases do movimento, nas teóricas, naquilo que é realmente a mensagem e o objetivo do movimento feminista, a gente percebe que esse discurso de igualdade não é o fim, sabe? A própria Simone de Beauvoir, lá no livro dela, O Segundo Sexo, de 1949, quem quiser se aventurar na leitura, fica à vontade, sabe? Ela diz assim, que a luta pelos direitos da mulher nunca passou de uma agitação simbólica do movimento. Palavras dela, gente, está lá, é só a gente pesquisar. Então, assim, para eles, esse discurso era apenas um carro-chefe, um discurso de fachada. Porque, na verdade, a intenção são subversões. E o movimento feminista, ele elegeu 3 caminhos, digamos assim, para alcançar determinados objetivos. E eu vou falar hoje um pouquinho sobre 3 deles, tá? Primeiro, a subversão da linguagem, a subversão da família e a subversão da maternidade. Fabi, o que é subversão? Gente, a palavra subversão aqui, quando eu usá-la, a gente tem que entender por ruir, destruir, perverter, corromper. Tudo isso está arraigado aí nesse sentido de subverter, tá? A subversão da linguagem, que é o primeiro que eu quero abordar, hoje em dia todo mundo está muito antenado quanto à linguagem neutra, o uso da linguagem neutra, por exemplo. O uso da linguagem neutra, para quem não sabe, é a troca, por exemplo, dos artigos aí, ó, pelo X. Então, por exemplo, ali, queridos amigos. Gente, até não tem como nem falar, né? Eu sou professora de português, inglês e literatura. Gente, nós não temos pronome neutro no português. No inglês nós temos, por exemplo, e tem outros idiomas que nós temos pronome neutro. Só que parece que essa pauta é nova, tá? Ela não é nova. Ela está estão querendo consolidá-la agora. Mas ela é uma pauta que ela vem do movimento de ideologia de gênero, já lá na terceira onda do feminismo, por volta lá de 1980, que ela começou a ser engendrada, ela começou a ser estruturada, e foi aos poucos, porque a subversão da linguagem, gente, ela é sutil, tá? Ela é tijolinho por tijolinho, é a mesma coisa que quando você está indo da sua casa para o seu trabalho, e você passa por um terreno que está baldio. E aí, um outro dia, você passa ali, você começa a ver uns trabalhadores ali, você fala, olha, vai construir alguma coisa ali. E aí, você passa mais uma vez, e aí, o que acontece? Você para de ver aquilo ali, daí a pouco, você passou por aquilo ali, tem uma estrutura erguida. Nossa, apareceu um prédio aqui do nada, eu nem vi. Já aconteceu isso com vocês? É assim que é a subversão da linguagem.
é aos poucos, gente, é sutil. E sabe qual a importância disso? É que há uma conexão, quando a gente estuda a linguagem, há uma conexão muito forte entre aquilo que nós falamos, entre o nosso pensamento, entre as nossas ações, entre a concretização de ações. Quem aqui é educador sabe daquilo que eu estou falando. Então, mas nós vamos falar um pouquinho mais da subversão da linguagem ao longo da palestra. Eu só gostaria que vocês fixassem isso, dessa conexão entre falar, pensar e agir. A subversão da família. Gente, nós vivemos numa sociedade midiática e imagética. Todo mundo acredita que concorde aqui comigo. Com ainda os usos acirrados das novas tecnologias da informação e comunicação, isso ainda vem, né, ficar ainda mais pungente. A gente usa muito mais, a gente está assistindo filmes, acompanhando séries nas mídias sociais, praticamente ininterruptamente, não é? E o que acontece? Nós nos expomos a imagens o tempo inteiro. Gente, é comprovado também por estudos que aquilo que nós vemos contribui muito mais para nossas assimilações, para o nosso aprendizado, do que aquilo que nós ouvimos ou lemos. Então, aquilo que nós nos expomos, as imagens, contribuem demais da conta para a nossa formação. E existe uma subversão muito grande da família, do casamento, da imagem, gente, da figura masculina, uma deturpação, o empoderamento deturpado, na verdade, do ser feminino. Vocês querem ver uma coisa? Por exemplo, quando um autor ele faz uma obra para uma mídia visual, por exemplo, para um filme, para uma série, ou mesmo para uma obra literária, ele tem duas opções de personagem. Ele faz uma personagem redonda e uma personagem plana. A personagem redonda é aquela personagem que é mais complexa, que é aquela personagem que ela tem muitos fatores ali na vida dela, ela tem um desenvolvimento ao longo da trama. Então, por exemplo, é aquela personagem que você vai acompanhar a história de vida dela. A personagem plana, do contrário, é aquela personagem rasa, não é muito interessante, é aquela personagem que não tem um desenvolvimento ao longo do enredo. Então, o que está acontecendo hoje? Nessas produções mais atuais, o que a gente observa? Para quem que é dado as personagens redondas? Para as mulheres. Você não tem nas produções mais atuais as personagens masculinas de peso. E quando você tem, são vilões. Vou dar 2 exemplos para vocês que bombaram nos cinemas e nas séries ultimamente. Lúcifer e Coringa. As personagens femininas estão dominando, gente. E eu vou dar spoiler. Para quem não quer, eu sei, vai brigar, mas eu gostaria que, apesar do spoiler, vocês assistissem com um olhar muito atento, sabe? Um olhar diferente para o filme da Cinderela, o novo que saiu agora, da Camila Cabello. Gente, prestem atenção, isso influencia os nossos filhos, influencia as nossas vidas, sim. A princesa, ela não quer ser princesa. Ela troca o casamento pelo sonho de se dar muito bem profissionalmente. O príncipe é um bobo, ele é um moleque, ele abre mão do trono. Quem assume o trono é a princesa, é o fim do patriarcado. Mas quem assume é a irmã, mas a cereja do bolo, para mim, o mais interessante é que eles vão se unir, o príncipe e a princesa se apaixonam, eles vão se unir, mas eles não vão se casar. E aí o rei e a rainha precisam apresentar a princesa, a Cinderela, para o reino. E aí eles falam assim, que nome nós vamos dar para ela? Que título? E a Cinderela fala assim, não preciso de rótulos, nós não precisamos de rótulos, é só amor. A subversão da linguagem está aí. Por quê? Aquilo que é, de acordo com o nosso parâmetro bíblico, fornicação, agora vira amor. E é assim, gente, que acontece. Por quê? Porque matar um embrião vira liberdade. Meu corpo, minhas regras, aborto é liberdade, sabe? E assim nós vamos subvertendo muitas outras coisas. Então, gente, é sutil, a gente precisa tomar cuidado, sabe? A subversão da maternidade. Gente, a maternidade, a gente tem enfrentado alguns momentos muito interessantes. Nós vivemos um tempo em que nós institucionalizamos os nossos filhos muito cedo, às vezes na idade assim, de meses, não é?
As mulheres casadas, elas estão desanimadas a terem filhos. Às vezes a mulher, por ela ter oportunidade de ter uma babá, gente, ela contrata uma babá 24 horas por dia. É verdade. Isso é interessante, porque são mudanças de comportamento. O que acontece? Por anos nós ouvimos que ser mãe, ser mulher, ser esposa é inútil, não é compensador, sabe? É menor. Só que, o que acontece? A própria Simone de Beauvoir, ela escreveu o seguinte: o trabalho de uma dona de casa, olha que incrível, não visa a criação de qualquer coisa durável. O trabalho da mulher dentro de casa não é diretamente útil à sociedade, não produz nada. A dona de casa está subordinada, é secundária, é parasitária. Gente, a feminista mais proeminente, a mais conhecida, que teorizou, né, que bombou esse movimento, escreveu isso sobre as mulheres. E isso está sendo impregnado lentamente nos nossos imaginários, digamos assim, né? E isso vem causando algumas coisas, né, em nós. A Elisabeth Badinter, que é uma filósofa também francesa, tá? E ela é contemporânea. Ela já esteve no Brasil. Em seu livro, O Amor Conquistado, o mito do amor materno, ela diz assim que a maternidade é a prisão biológica da mulher. E ela fala que nas mulheres, gente, elas deveriam almejar algo mais nobre, algo mais importante, algo que compensasse mais do que a maternidade. Então, assim, gente, para o movimento feminista, convencer a mulher de que para não ter filhos é quase tão importante quanto legalizar o aborto. E a gente tem enfrentado alguns efeitos já disso. Nas pré-adolescentes, por exemplo, uma crise de identidade sexual, a gente vê isso, basta você sair da rua, basta a gente dar uma volta aí, gente, na rua. E a Jean Twenge, que é uma psicóloga, ela é uma professora de psicologia na Universidade de San Diego, lá na Califórnia. No livro dela, Aidin, os Aidin são os nativos digitais, né? São os millennials, são aqueles que são nascidos basicamente depois de 1995. Então, no livro dela, ela fala assim, as gerações mais jovens são mais propensas a não ver nada de errado com a sexualidade de gays e lésbicas. Isso significa que estão mais dispostas a praticá-la? E ela responde que sim. Mas ela responde se baseada em algo que saiu da cabeça dela? Não, em pesquisas. Na pesquisa do General Social Survey, que é um instituto ligado à Universidade de Chicago. Ela fala assim, que experiências, gente, homossexuais estão mais comuns entre as mulheres. Entre as mulheres nascidas na década de 1940 e 1950, 6 em cada 100 admitiam ter tido pelo menos uma experiência homossexual até 2016. 6 em cada 100. Nas nascidas entre 1980 e 1990, 1 em cada 7 admitia ter tido pelo menos uma experiência. Isso dá 6 em cada 100, 6%, certo? 1 em cada 7 sobe para mais ou menos 15%. Isso quer dizer que entre as mais jovens, a porcentagem que admite ter tido pelo menos uma experiência subiu. As experiências bissexuais também estão em alta entre os americanos. No ano de 1990, a porcentagem era de 3%. No ano de 2016, os americanos que admitiram ter tido pelo menos uma experiência bissexual subiu para 11%. O que isso quer dizer, gente? O que isso demonstra para nós? Que o movimento de ideologia de gênero tem trabalhado e trabalhado muito bem. E assim, a igreja precisa falar dessas coisas. Eu sei que às vezes pode parecer para alguns um pouco incômodo, mas a gente precisa falar enquanto é tempo, porque vai chegar o tempo que nós não poderemos mais falar. E nos jovens, crise da identidade do ser feminino. Gente, nós temos observado uma moda mais masculinizada, um apagamento do feminino, sabe? O apagamento do feminino como? Na estética, no comportamento, na fala. Quando a gente vai estudar lá linguagens, a gente estuda estilística. Até a fala da mulher, gente, ela é diferente. Ela é uma fala mais pausada, ela é uma fala com menos gírias, com menos detecção de palavrões. Ela é uma fala mais suave. E o que a gente tem observado? Que as meninas hoje conversam no mesmo
jeito lá que os meninos, eu pego muito no pé dos adolescentes aqui da igreja, não fala perto de mim Zé não fala perto de mim mano não fala, porque isso é um apagamento do feminino, isso é um projeto, isso não é o natural, isto não é, gente, uma coincidência, não é. Isso, nas adultas, nas mulheres adultas, nas casadas, gente, cada vez mais mulheres não têm o anseio pelo casamento, muito menos pela maternidade. Foi feita uma outra pesquisa pelo Battelle Memorial Institute. Logo depois ali, 20 anos mais ou menos depois do boom do movimento feminista, pelos anos 90 ali. Eles pegaram uma amostragem de 10 mil mulheres, na faixa dos 30 anos. O que é que eles notaram? 70% dessas mulheres não viam o casamento como principal referencial para a vida delas. Elas achavam assim, que para elas serem felizes, não precisavam de carregar uma aliança no dedo, elas não precisavam ter um companheiro assumidamente, não precisavam se casar. Isso nos mostra que muita coisa tem sido perdida, porque o casamento é propósito de quem para nós? Do Senhor. Quando não é, é a exceção. É a exceção. Gente, e assim, o que acontece? Nós temos que resgatar, como o Gilberto deu uma pincelada, não dá tempo da gente esmiuçar aqui o conceito de submissão, mas lá em Efésios 5, 22, 24, a gente acha uma explanação sobre submissão. O que a gente precisa saber? Que nós temos que voltar ao conceito bíblico de submissão e deixar de lado o conceito do senso comum, que às vezes a gente acata, o conceito do corporativismo, que às vezes a gente introjeta, de que quem é submisso é inferior. Por quê? Porque às vezes uma pessoa que é submissa na empresa, uma pessoa que está acima, ela é inferior ali naquele ambiente. Mas não, nós somos iguais, mas nós temos que ser submissa ao cabeça do lar. E aí, o que acontece? A gente tem que deixar de ouvir essas balelas que falam no nosso ouvido, porque eu já cansei de ver feministas falando sobre o conceito de submissão, e elas buscam no dicionário o conceito de submissão que está ali. Gente, mas o nosso conceito de submissão é o bíblico. Nós precisamos, e a mulher precisa voltar. Voltar a quê? Até aquele discernimento, para ela entender que ser cuidada, que ser amada, que ter um homem forte ao lado dela, que a sustenta, que está ali por ela, não é demérito, não é desonra, muito pelo contrário, é honra. Não é vergonha, sabe? E nós precisamos também ver que aquela mulher, voltar a ser aquela mulher que acolhe, que ama, que cuida, com toda a dedicação do marido e dos filhos. E ter isso, gente, não podemos nos moldar a não rebaixar o papel da mulher a uma ocupação como eles querem fazer. Eles querem igualar ou rebaixar isso a uma ocupação inferior. Não. O papel da mulher de esposa e mãe é quase uma vocação, não vou me atrever aqui, né, aos teólogos que estão todos aqui, mas é um chamamento do Senhor para nós. Então, assim, eu termino aqui com uma frase, um contraponto gigantesco àquilo que Simone de Beauvoir disse para nós, uma frase do Daniel Webster, que é um estadista americano. Ele ajudou a estabelecer as bases da nação americana. E ele diz assim, ó, o coração doméstico é a primeira das escolas e a melhor das salas de leitura, pois o coração irá cooperar com a mente, as emoções com o raciocínio, e este é um cenário de controle quase absoluto da mulher. Sim, apesar de sua influência exercida ser grande, ela passa desapercebida de tal maneira que a história poucas vezes reconhece. As mães de uma nação civilizada trabalham não sobre material frágil e perecível, mas na mente imortal, moldando e criando seres que existirão para sempre. Elas trabalham não sobre lonas que irão rasgar, ou mármores que se tornarão pó, mas sobre a mente, sobre o espírito que durará para sempre e que carregará para o bem ou para o mal, durante sua existência, a marca da mãe. Então, Pessoal, boa tarde, a paz do Senhor. Eu vou fazer uma apresentação aqui, que eu coloquei no final,
mas só para vocês se situarem. Meu nome é Fábio, eu sou pastor da Assembleia de Deus aqui em Belo Horizonte e tive o privilégio de estudar teologia com o pastor Deusdete, e é por isso que eu estou aqui. Quer dizer, na verdade não é por isso, né, porque Deus quem me trouxe, mas por meio do Deusdete. Portanto, eu me formei em teologia, estudei pedagogia e atualmente estou estudando psicologia. Eu sou um pastor, mas não estou em atividade pastoreando uma igreja. Eu desenvolvo um ministério na área da educação, e aí eu trabalho basicamente fomentando o hábito da leitura, saúde emocional e a espiritualidade cristã. Eu caso essas três coisas e isso forma o que eu entendo ser como minha missão ministerial atualmente, ok? Bom, na minha fala, eu trago para vocês uma reflexão sobre a escola. E como é que a escola ela se conecta com tudo que já foi dito aqui pelo casal que me antecedeu, assim como também com o tema geral da proposta de vocês, a qual já de antemão quero parabenizar a liderança pelo empenho, desde a escolha do tema, a proposta do tema, assim como também toda a organização. Vocês estão de parabéns, Deus abençoe, viu? Bom, eu parto do princípio de que nós somos contadores de história. Nós quem? Os pastores, os teólogos, as lideranças, e a igreja precisa resgatar essa sua vocação de contar a história. Porque, na verdade, o que nós precisamos ensinar, enquanto modelo de educação, de família e de sociedade, está previsto na palavra de Deus, e é uma história de Deus conosco. Portanto, o que eu faço aqui essa tarde, com os 3 slides que eu tenho, é contar para vocês uma história que, na verdade, nós precisamos resgatar essa história. Enquanto Fabiana falava, eu me lembrava do papel da mãe, aquele papel antigo, né? De contar história para os filhos, de marcar a infância contando histórias. E nós precisamos resgatar essa nossa tradição, essa nossa vocação de contar a história que está prevista na palavra de Deus. E essa história começa no começo, quando diz no Gênesis que Deus criou todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a partir dali se desdobra todas as coisas. Ou seja, Deus é criador de tudo. Inclusive esse modelo de família que é tão atacado, esse modelo de família que já foi exposto aqui, que é tão atacado. Então nós precisamos reconsiderar e recontar essa história, não é? Bom, essa história eu começo a contá-la a partir de Gênesis capítulo 3, quando o homem, personagem dessa história, ele se decide virar as costas para Deus. E uma vez que ele vira as costas para Deus, ele se torna, portanto, um ser rebelde à sua criação. Ele rompe com a sua fonte, ele rompe com o seu Criador, com o seu Pai. E a partir daí, toda a estrutura, tudo aquilo que é a realidade existencial em que esse homem está inserido, passa a sofrer com as marcas do pecado. Ainda que, por mais belo que seja, por melhor que seja, a realidade existencial com a qual convivemos, ela é marcada pelo pecado. Portanto, todas as esferas da vida estão marcadas pelo pecado. Esse homem, portanto, ele passa a ser um ser que perambula, essa é a história. Ele é um ser que perambula buscando sentido, buscando propósito, buscando significados para a sua vida. Ele é, portanto, alguém vazio, que é muito bem expresso nessa obra de arte, né, que expressa exatamente o vazio da alma desse homem que não tem um propósito, que não tem mais um sentido. E a história desse homem, portanto, ela se resume em perambular buscando preencher-se, perambular buscando resolver as suas questões e dar resposta às suas perguntas mais profundas e mais íntimas. Essa é a história desse homem. E nesse sentido, a demanda está, conforme Dostoiévski coloca, ele diz o seguinte, que há no homem um vazio do tamanho de Deus. Essa constatação, ela é uma constatação que está de Gênesis a Apocalipse,
sobretudo a partir de Gênesis capítulo 3, em que o homem ele é um ser esvaziado de propósito, esvaziado de sentido. E tudo o que ele faz é inventar um jeito, uma maneira ou uma forma de preencher esse seu sentido e preencher esse seu vazio. E aí nós temos aqui, por exemplo, Jeremias capítulo 2 e 13 diz, o Senhor diz ao seu povo, dizendo que eles fizeram duas maldades, a mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Ou seja, depois que esse homem se percebe assim vazio, o que lhe resta é procurar dar significado para a sua vida. Então, o que nós temos é um homem que está inventando respostas o tempo todo, inventando meios de fazer com que a sua vida seja suportável. E eu disse que, a partir da investigação filosófica, por exemplo, se nós pegarmos dos filósofos gregos e pensarmos até a atualidade, o que discute a filosofia? Qual é o propósito da vida? Qual é a minha origem? Qual é o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui? E aí a gente vê os próprios filósofos gregos discutindo já essas questões, e se a gente entrar no YouTube hoje, a gente vai ver o Cortella, o Pondé, o Karnal, discutindo essas questões também. Portanto, é disso que nos alimentamos, é isso que nós buscamos o tempo todo. E se você não sabe, estar aqui hoje, nessa tarde, é uma forma de buscar dar sentido a essa nossa existência também. Então essa é a nossa história. Portanto, qual é a solução para isso? Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus, quando diz essas palavras, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, ele não está dizendo para uma pessoa apenas, ele está dizendo para o homem, para essa condição, para essa humanidade que está desesperada e cansada, buscando propósito, buscando sentido, buscando caminhos, buscando jeitos, buscando formas de sustentar a sua existência. E o que Jesus propõe é, venham, deixem de ficar cansados tentando resolver o seu problema mais profundo e existencial e me deixe fazer isso. Essa é a nossa história. A partir daí, nessa busca por propósito, eu afunilo aqui a proposta para falar daquilo que me é proposto, o tema proposto, eu precisava dar esse pano de fundo, para encaixar a discussão dentro dessa história. Porque se existe um erro que nós, enquanto igreja, teólogos, mestres, pessoas que ensinam o evangelho comete, é desconectar a história, ou compartimentar a história. O que a gente vê muito, sobretudo da juventude, é a gente procurar versículo bíblico para refutar isso ou refutar aquilo. Por exemplo, ideologia de gênero. Como é que a gente refuta a ideologia de gênero a partir da Bíblia? Tem o versículo tal, tem o versículo tal. Esse não é o jeito. Se nós não contarmos essa história, a gente não consegue encaixar as demandas que estão à porta da igreja, a gente não consegue encaixar e não faz sentido, né? Tanto é que existem propostas religiosas que conseguem usar a mesma Bíblia que usamos para sustentar as suas ideologias que são contrárias à história toda, né? Então o enredo precisa ficar conectado. Bom, se o homem é um ser que está buscando sentido, que está buscando o propósito, existem aqui possivelmente duas fontes principais com as quais esse homem vai ter contato nessa busca por propósito, sentido e significado para a sua vida. A primeira delas, já foi muito bem exposto aqui pelo casal, é a família. A família é a primeira fonte, é a primeira placa que diz para esse indivíduo que nasceu e diz para ele, olha, o caminho é esse, a direção é essa, o propósito da vida é esse, o significado da vida é aquele. É a família quem diz isso. É a família quem apresenta a sua bagagem de tradições, um termo assim que causa arrepios em certas pessoas hoje, mas é a família quem apresenta a sua bagagem para essa criança, com seus princípios, com seus valores, e diz, o caminho, meu filho, é esse, é o que disse aqui hoje já o casal. Então, cabe ao pai, cabe à família, entender que esse indivíduo faz parte de uma história, e que dentro dessa história ele busca propósito e significado para a sua vida, e que a família é responsável, é missão da família fazer com que essa criança ela se endireite e que ela consiga traduzir significado para a sua vida. Bom, a questão da família já foi muito bem posta aqui pelo casal, e aqui eu destaco essa importância e a prerrogativa da família na educação dos filhos.
mas só parece redundante dizer que a família é responsável pela educação dos filhos, porque o que se discute hoje, nas casas legislativas do nosso país é até onde é o limite da família para dar educação para os filhos, não é? Porque a proposta, ela é muito sorrateira, e talvez nem tão sorrateira assim, mas a proposta é que os pais percam esse lugar, percam essa prerrogativa de eles indicarem o caminho para os seus filhos, de eles educarem os seus filhos. E aqui nós temos um plano que é perfeito e imperfeito, de uma proposta de que a família, ela seja deslocada desse lugar de atribuir sentido e significado para as crianças. E aqui eu trouxe, portanto, uma referência, e eu preciso fazer a leitura, para que vocês entendam qual é o plano perfeito ou imperfeito. Esse é o livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, do Friedrich Engels, um cara que é amiguíssimo, ou que foi amiguíssimo de um outro cara chamado Karl Marx. Portanto, o que está aqui é muito ou totalmente o que está na proposta marxista, né? E o que está aqui diz o seguinte: toda proposta ideológica, ela traz consigo uma esperança escatológica, ou seja, um paraíso. Como é que a gente resolve todos os nossos problemas? A proposta marxista de paraíso, a esperança escatológica do marxismo, está na seguinte proposta: quando os meios de produção passarem a ser propriedade comum, a família individual deixará de ser a unidade econômica da sociedade. A economia doméstica converter-se-á em indústria social. A economia doméstica, o trato e a educação das crianças tornar-se-ão um assunto público. Ora, como assim que a educação do meu filho tornar-se-á um assunto de interesse público? A educação do filho, como bem disse o casal que está esperando um outro filho, que Deus abençoe que venha, é de propriedade dos tais. A proposta escatológica do marxismo diz não. Os pais não podem ter a prerrogativa de educar os seus filhos. Mas de quem é essa prerrogativa? Ele diz: o trato da educação das crianças tornar-se-á assunto público. A sociedade cuidará com o mesmo empenho de todos os filhos, sejam legítimos ou naturais. Ou seja, é o Estado que terá o direito de dizer aos seus filhos o que é que ele deve fazer. E aqui está, portanto, desaparecerá assim o temor das consequências, que é hoje o mais importante motivo social, tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista econômico, que impede uma jovem solteira de se entregar livremente ao homem que ama. Olha aqui o amor, embasando essa ideologia. Não é esse, pois, o principal argumento de quem hoje apregou essa ideologia e dizendo viva o amor, #mais amor, por favor? E com esse discurso de amor, eu tenho dito aos jovens por onde passo, dizendo: cuidado. Se existem duas palavras com as quais a gente precisa ter muito cuidado ao ouvir hoje, é Deus, que a gente precisa saber o que é que se quer dizer quando fala assim em Deus, a gente precisa investigar antes de pular na piscina de cabeça, e amor. Quando se fala em amor, sobretudo nesses ambientes cada vez mais secularizados, a gente precisa saber do que é que se diz, o que é que se está dizendo sobre amor. Porque aqui está dizendo que uma jovem, nesse paraíso marxista, terá o direito de se entregar a qualquer homem que ama livremente. Não bastará isso para que se desenvolvam progressivamente. Olha aqui a ilustração que a Fabiana trouxe do tijolinho, é progressivo, não tenham pressa, eles não têm pressa de fazer o que se propõe a fazer. Progressivamente, relações sexuais mais livres e também para que a opinião pública se torne menos rigorosas quanto à honra das virgens e à desonra das mulheres. Ou seja, há um plano, há um propósito, há um embasamento teórico e ideológico prontinho para que, se você falhar nessa sua missão de educar o seu filho, o professor vai fazer isso. O professor não é o professor doutrinador vai fazer isso. O professor, portanto, poderá assumir, e ele está cada vez mais preparado para fazer isso, assumir o vácuo deixado pelos pais.
E aqui eu volto ao Gilberto, quando ele afirma o lugar do homem, afirma o lugar desse papel, dessa mãe também, que precisa demarcar o seu limite, demarcar o seu lugar na vida da criança. E causar essa marca através de lembranças, de memórias afetivas com o seu filho, de modo que quando o professor lhe propuser uma memória afetiva, porque ele faz isso, o professor faz isso, o seu filho estará muito bem amarrado, muito bem sustentado por tudo aquilo que já foi construído outrora. Então a educação, ela é uma proposta muito intencional. Convidar a criança para trocar a lâmpada, de repente ele nem vai participar daquilo, mas há ali uma intenção muito bem clara, dizendo para ele qual é o papel do pai dele na vida dele, e qual será o papel dele também na vida de uma futura mulher. Então, quando a família, ela falha nessa proposta, haverá, portanto, uma proposta outra, muito clara. Tem um livro muito interessante, tem um livro muito interessante que fala sobre esse tema, e de como o diabo está lutando, hein? A Assembleia não é assim, gente. Qualquer coisa que dá é Satanás trabalhando. Bom, agora eu acho que ele foi. Como a escola, como o sistema educacional é peça-chave para a construção desse paraíso alternativo à cultura judaico-cristã, que é tão demonizada. Quem controla a escola governa o mundo. Esse é o título de um livro. E esse livro diz que quem de fato, o título responde, né? Quem controla, quem tem o domínio sobre a escola, sobre o que acontece na sala de aula do seu filho, está desenhando a história futura dessa nação. Eu sou pedagogo e tive a satisfação de encontrar com a Michele aqui hoje, que eu não sabia, congrega aqui com vocês, e ela estudou comigo, ela foi colega de sala. Eu passei 4 anos estudando pedagogia. Imagine vocês, só eu de homem, 4 anos lá, sozinho, no meio de 35 mulheres. Então, enquanto eu estudava, eu tive diversas disciplinas, né? A gente tem lá as disciplinas que fazem parte da matriz. Tem algum pedagogo aqui? Aqui tem uma. Mais alguém? Bom, a gente tem as diversas disciplinas que fazem parte da matriz curricular, mas agora existe um negócio chamado de temas transversais. O que são os temas transversais? É para falar de ideologia de gênero, é para falar que menino pode ser menina, menina pode ser menino. Eu estudei isso durante 6 meses na faculdade. Eu e Michele. Nós estudamos como tratar as crianças de modo que elas tenham a opção de escolher se querem ser menino ou menina. E essas aulas eram dadas dentro de um espaço da faculdade chamado brinquedoteca. E eu me lembro, a professora dizia, vocês vão chegar na sala de aula e coloquem os brinquedos espalhados, carrinho, boneca, os brinquedos que eles chamam de menino e de menina, coloquem espalhado e façam uma experiência para ver quais são os brinquedos que os meninos escolhem. Os meninos, se escolherem uma boneca, vocês têm que deixar, porque ali está aflorando o lado feminino dele. Então, o que se propõe nesses ambientes de formação de educadores que vão para as salas de aula é isso. Não é um discurso religioso, é um discurso de quem de quem vivenciou a experiência. Portanto, o que se propõe é formar professores que saiam da faculdade e que vão fazer com que os seus filhos se tornem aquilo que eles querem, longe, distantes, rompidos com o princípio e o valor do Evangelho, que é tão puro e simples, como eu vi aqui que vocês gostam disso. A escola como instrumento de revolução cultural e política. Por que é que a escola, a questão da educação, é uma pauta tão cara aos políticos que são interessados em construir uma sociedade que seja uma sociedade rompida com os valores cristãos? Porque é lá na escola.
com você não tem mais jeito. Comigo não tem mais jeito, a gente já se formou, a gente já escolheu o caminho, então eles não querem saber e não tem preocupação, mas eles querem as crianças. Portanto, quando a família, quando os pais não resolvem, não fazem esse para casa lá na família, no seio familiar, o professor está preparadíssimo para fazer. E se você pensar bem, na pedagogia, existem diversas propostas, diversas abordagens de desenvolver a educação em sala de aula. E a opção cada vez mais presente é a abordagem que preza por questões filosóficas, sociológicas, que dá base para esse tipo de discussão e faz uma bagunça na cabeça das crianças. Eu lembro que as aulas, que sempre tinham esse viés, os professores sempre propunham assim: vamos problematizar essa questão. O discurso é sempre isso: vamos problematizar essa questão. Um papai, a mamãe, parará, pororô, e aí iam construindo. Eu perdi uma colega, era amiguíssima da Michele, fazíamos parte daquela panelinha que toda turma tem, e ela era obreira na igreja Bola de Neve. Ela trabalhava, inclusive eu trabalhei junto com ela nos hospitais, a gente fazia visita hospitalar, vestido de palhaço e tal. Ela era líder lá, e aí ela conheceu uma professora, e a professora disse: minha família, na sala de aula, a minha família ajudou a fundar o partido tal, não vou falar o nome do partido não, mas vocês sabem qual é. O partido tal aqui em Belo Horizonte, e não sei o quê, e todas as aulas dela era recheado de propostas ideológicas, e com essa ideia de feminismo, de abraçar, de incluir, e de trazer. Aí essa colega, ela tinha problemas familiares, o pai já tinha saído de casa, ela se sentia muito sozinha, aí a professora o que fez? Abraçou. A professora abraçou, acolheu afetivamente, e aí, meu irmão, quando um jovem, um adolescente, uma criança é afetivamente acolhido, acabou. Portanto, se você não constrói esse laço lá na sua casa, o professor vai construir. Hoje essa colega, ela se tornou uma ativista ideológica. A última notícia que eu tive dela, ela estava na Argentina, abandonou tudo, se juntou a um grupo, raspou a cabeça, tatuou o corpo todo e anda por aí demonizando Deus, em nome dessa ideologia. Por quê? Porque ela foi doutrinada. O professor, portanto, como uma referência na busca por sentido e propósito para a vida. Lembra que eu iniciei dizendo da história? A história é que o ser humano procura propósito, sentido. Me dei a resposta, eu estou com sede, eu preciso saber qual é o caminho, de onde eu vim, quem sou, para onde que eu vou, E se esse jovem que vai para a escola, se ele não tem essa base, a escola vai oferecer para ele, a escola vai propor para ele, e esse professor vai assumir esse lugar. Eu trabalhei com jovens há um tempo, na minha igreja, e aí, líder de jovens sofre, tem sofrido, e esse menino estudava na UFMG, um antro é um espaço muito marcado, muito dominado por essas ideologias anticristãs, e esse jovem estava lá dentro, estudando história, e aí eu acompanhava, ele estava presente e tal. Um dia, olhando o Facebook dele, era dia do aniversário dele, e aí foi lá um professor da UFMG, que dava aula para ele, foi lá e fez um discurso enorme no dia do seu aniversário, e amarrando aqueles laços afetivos com ele, acolhendo ele, colocando ele no colo, abraçando ele, e ganhou o coração dele. E em seguida ele respondeu assim, abrindo-lhe o coração para o professor em rede pública lá no Facebook, se entregando completamente ao professor. E aí, quando você vai olhar a estrutura familiar desse jovem, é uma estrutura familiar onde o pai não é presente, onde o pai não demarca presença, onde o pai não está fazendo a sua presença. O professor fará a presença, certamente. Então, quando nós olhamos para a escola se torna, portanto, o espaço de educação, se torna um espaço mas muito estratégico. E aqui precisa deixar claro, a escola não tem a prerrogativa da educação.
E o que nós entendemos por educação é a transmissão de valores, de princípios que vão nortear a vida daquele indivíduo. A escola, portanto, oferece ao indivíduo a oportunidade de se apropriar do conhecimento técnico, de se apropriar daquilo que é comum a todo cidadão, no sentido de se fazer um sujeito, um cidadão de fato. Então, para que ele vai para a escola? Para aprender a ler, para aprender a escrever, e qual é a função da família? Para aprender a respeitar, para aprender a escolher caminhos, para aprender a se estruturar a partir de valores, e não é do Estado, como propõe o marxismo, não é do Estado a prerrogativa de educar a criança. Ele me levantou uma placa vermelha dizendo que meu tempo acabou. Vermelha a placa, né? Cerceando o meu direito. Bom, e acabou mesmo. Eu agradeço a vocês e, mais uma vez, parabéns pela proposta.